Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina, projetos e métodos para a produção do conhecimento. Tema da aula, Fundamentos da Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa, parte 1. Estamos aqui novamente, nossa segunda semana, na disciplina Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento. Nessa segunda semana, nós vamos trabalhar propriamente os fundamentos da ciência e depois, particularmente, as técnicas de pesquisa, como é que elas se constituem. Então, vamos lá? Darlene Ferreira, professora, usa óculos de grau, veste blusa azul escura e é vista do peito para cima, sentada de costas para uma bancada branca em L. A tela divide-se lateralmente entre a projeção de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Então, fundamentos da metodologia científica e as técnicas de pesquisa. Primeiro, nós vamos trabalhar os fundamentos da metodologia científica. É importante a gente retomar a ideia de que a ciência está muito pautada por esses verbos: estudar, descrever, explicar, interpretar, compreender e avaliar. O fazer ciência, então, na realidade, ele tem como ponto de partida a curiosidade sobre a realidade. Lembram-se que eu falei na aula anterior sobre o processo de observação, como é importante nós estarmos atentos à nossa realidade. E essa curiosidade pela realidade, na realidade, nos leva, ou leva, de certa maneira, a ciência a tratar, analisar, sistematizar de forma lógica e coerente tudo aquilo que chama a atenção e se transforma efetivamente em um objeto de estudo. Apesar de a professora ter falado sistematizar de forma lógica e coerente, a palavra escrita no slide é sintetizar de forma lógica e coerente. Então, ciência, nós desenvolvemos ciência, tanto no laboratório como em campo também. Novo slide com o título Metodologia Científica e as informações explicadas pela professora. Algumas palavras estão destacadas em vermelho: fazer ciência, curiosidade, realidade e lógica. A postura científica é um aspecto importante dentro da lógica, do pensamento científico, e ela é muito pautada por uma consciência crítica, objetiva e racional. O que significa criticar quando a gente pensa nessa postura científica? É julgar, distinguir, analisar, para que eu possa avaliar da melhor forma possível os elementos, que eu estou me propondo a estudar. É uma tomada de decisões, de posição, a partir de uma determinada comprovação. Então, eu só tomo posições a partir do momento em que eu comprovei efetivamente aquilo. Observar significa superar ou romper com posições que são subjetivas, com o conhecimento vulgar. Apesar de a professora dizer observar, a explicação dada por ela é sobre o ato de objetivar, como escrito no slide intitulado Postura Científica. Então, à medida que eu desenvolvo ciência, eu ultrapasso esse limite do conhecimento superficial, tá certo? Então, objetividade é uma condição básica da ciência. A ciência envolve uma ação racional. Essa ação racional se exprime na explicação que deve ser intelectual. Não há arbitrariedade, não há coração e não há sentimento no ato de pesquisar. Tá? Mas o pesquisar é um procedimento intelectual. No slide, destaque nos trechos: consciência crítica, objetiva, racional, criticar, tomada de posição a partir da comprovação, objetivar, objetividade, condição básica da ciência, e ação racional. A lógica da ciência, propriamente, ela vai envolver algumas operações e procedimentos intelectuais. E são eles, eles vão me possibilitar, à medida em que esses procedimentos e operações são desenvolvidos, é possível que a observação que eu tenha, a observação e o controle sobre fatos e fenômenos, que seja possível eu interpretar e explicar os fatos e os fenômenos. Ela contribui para que a verificação dos fatos e fenômenos
pela experimentação e pela observação sejam efetuados, né? E ela vai fundamentar o que é importante, né? A generalização, permitindo aí o estabelecimento e a elaboração de princípios e de leis. E elas são muito importantes dentro da ciência. Quando a gente está falando em ciência, há fundamentos que são muito importantes. Esses fundamentos, isso é importante que vocês gravem bem. Esses fundamentos, eles são comuns a todas as ciências, sejam elas, estou falando aqui das biológicas, das exatas, das humanas, qualquer delas que seja, das formais ou das factuais, tá? Tanto faz. Esses fundamentos são básicos de todas. São eles: a formulação de questões, perguntas e problemas. O levantamento de hipóteses. Então, eu formulei um problema, eu já, de antemão, procuro levantar algumas hipóteses ou possíveis respostas, que é efetivamente o que eu vou procurar investigar, observar e medir como é que esse problema se qualifica. A partir daí, é importante que eu registre o que é observado e o que é medido, né? E depois eu vou explicar o que é que foi encontrado, ou eu vou rever o que já foi produzido diante de novas evidências encontradas. O que eu estou buscando, o fato que eu estou estudando, ele já pode ter sido analisado e estudado, mas a forma como eu estou propondo avaliá-lo, ela é nova. E, consequentemente, à medida que eu desenvolvo, eu consigo novas evidências sobre esse mesmo fato. Então, esses fundamentos comuns às ciências são importantes. Formular questões, levantar hipóteses, observar e medir, registrar o que foi observado e explicar os resultados. Tudo isso vai me levar, e de certa maneira, né, os fundamentos da ciência, eles estão muito balizados por ferramentas teóricas. Então, sempre para perguntar, responder, observar, registrar e explicar, eu preciso utilizar conceitos, leis, teorias e doutrinas. Eles são muito importantes. Novo slide com o título: Ferramentas teóricas, fundamento da ciência. Abaixo, os 4 itens citados pela professora estão em vermelho, dentro de retângulos brancos, dispostos em uma coluna no centro do slide. Vamos ver como é que cada um deles se define. Os conceitos são construções lógicas, conjunto de referências aí que vocês vão encontrar, instrumentos de trabalho de cada uma das ciências. Ele é uma base sólida, tá? E ele é importante para a construção da teoria. E são básicos para cada ciência. As leis vão imprimir relações aí que vão derivar da natureza das coisas. Basicamente, a gente tem como leis a existência e a coexistência, a causalidade ou a sucessão e as relações de finalidade. Cada uma delas pontuada de uma determinada forma. No slide, os tipos de leis citados pela professora são seguidos de exemplos. Existência e coexistência. A água é corpo incolor e inodoro, que assume estado líquido, sólido e gasoso. Causalidade ou sucessão. A água ferve a 100 graus. O calor dilata metais. Relações de finalidade. O fígado tem a função de regular o açúcar no sangue. As teorias, no conhecimento científico, elas referem-se exatamente ao conhecimento, ao saber, ao conhecer, em oposição à prática, ao agir e fazer. Tá? Então, a teoria ela é resultado de um conhecimento que já foi construído. Ela vai se integrar ao mundo do discurso, né? Vai orientar o pesquisador, vai refletir o estado da arte do conhecimento e da própria ciência. À medida que o curso de vocês na graduação for avançando, vocês vão identificar no curso de vocês várias teorias que são fundamentais. E, por último, as doutrinas, que propõem aí diretrizes para a ação, né? Ideias morais, posições filosóficas, políticas, interesses individuais de classe, concepções éticas. Essas doutrinas também acabam sendo importantes, muitas vezes, no desenvolvimento da ciência. Tá? A gente fecha, então, com o método científico propriamente. A gente viu que ciência envolve um procedimento metodológico.
O fundamento dele é conhecer e interpretar a realidade. Não existe um método único, tá? Ele vai refletir condições históricas aí do momento que a gente está vivendo. Observação, indução, dedução e experimentação são formas de raciocínio, são instrumentos importantes, processos importantes e métodos importantes. No slide com o título Vamos fechar com o método científico, as informações lidas pela professora, com um procedimento metodológico destacado em vermelho. Abaixo, os principais processos citados: observação, indução, dedução e experimentação são sinalizados como formas de raciocínio, reflexão. Novo slide com o título Processos do método científico, seguido de 4 retângulos com informações sobre os principais processos e que são mencionadas pela professora. O processo de observação tem 2 tipos de estrutura: a sistemática, definida como sem controle e sem instrumental apropriado, ou sistemática, definida como estruturada e com controle. A observação também tem relação com a participação do observador, que pode ser participante ou não participante. Tá? Cada um deles está aqui bem definido. A observação ela pode ser sistemática ou assistemática. A indução, em que eu faço uma avaliação do particular ao geral, a dedução do geral ao particular e a experimentação a partir de procedimentos de verificação das hipóteses. Cada método, então, cada um deles vai ser constituído por um conjunto de técnicas distintas, que nós vamos passar a ver agora a partir dos nossos próximos slides. Univesp TV.